Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a redução da maioridade penal. Na verdade, é um debate nacional e existem leis que estão em vias de serem aprovadas ou não. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Ariel de Castro Alves, ele que é membro do CONDECA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, e coordenadoria da Comissão de Infância e Juventude da OAB de São Bernardo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os telespectadores da TV São Caetano. É um prazer participar aqui do programa. Doutor, parece que existe uma lei que está em vias de ser votada. Qual a previsão? É só a redução da maioridade penal? O que ela abrange? Nós temos vários projetos, né? São pelo menos 16 propostas de emenda à Constituição que estão sendo estudadas. O primeiro passo foi dado pela Câmara com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da possibilidade, né, da redução da maioridade penal vir a ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça analisou a questão da constitucionalidade. Então, segundo o parecer do relator e também a aprovação dos deputados, é que não contraria uma cláusula pétrea, quer dizer, existem entendimentos contrários sobre isso, certo. Mas o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é que a questão da imputabilidade penal, da inimputabilidade do adolescente, quer dizer, ele não responde com base no Código Penal, ela não fere, não se trata de uma cláusula pétrea, não seria um direito e garantia fundamental, portanto não contraria o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, que prevê que não pode ter emenda constitucional para abolir direitos e garantias fundamentais. Agora tem setores que discordam. A própria Ordem dos Advogados do Brasil já anunciou, através do seu presidente Marcos Vinícius, que se for aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, a OAB entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque o entendimento da OAB é que se trata de cláusula pétrea, porque alguns juristas, como Dalmo Dallari, Fábio Conde Comparato, e vários outros, o próprio ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, que inclusive publicou um artigo nesse final de semana no jornal Estado de São Paulo, entendem que se trata realmente de cláusula pétrea e que não pode ter emenda para abolir direitos e garantias fundamentais. O entendimento deles é que o artigo 228 da Constituição é uma extensão dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição, já que o próprio artigo 5º prevê, no seu final, que os direitos e garantias fundamentais, eles incorporam o artigo 5º como um todo, mas outros artigos da Constituição que tratem de direitos fundamentais. Então, esses entendimentos, eles serão discutidos então, é um caminho muito longo, né? Porque ainda foi aprovado por uma comissão, após a comissão vai a plenário, que aí a Câmara dos Deputados vai votar, e depois ainda tem que ter a votação pelo Senado, depois vai para a sanção da presidente, é isso? Primeiro foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa mais a questão técnica da constitucionalidade. Agora está numa comissão especial. Essa comissão está ouvindo pessoas, especialistas, pessoas das mais variadas áreas, para que os 27 deputados dessa comissão especial decidam, ao final, sobre a redução. De que forma que essa redução ocorreria? Se seria aos 12 anos de idade, como tem alguns projetos que tratam do assunto, aos 14, aos 16, se vale só para crimes hediondos ou vale para todos os crimes. Então isso está sendo estudado agora nessa comissão especial. Mas as pesquisas que foram feitas com os deputados da comissão, a maioria deles são favoráveis à redução da maioridade. Então teria lá pelo menos 80% de parlamentares favoráveis entre os 27 que estão hoje nessa comissão. E ela deve trabalhar até o final do ano, essa comissão especial. Então, possivelmente em novembro, dezembro, é que devemos ter aí um parecer final dessa comissão. Para aí futuramente passar a votação também, Daí vai para a votação do plenário da Câmara
e o plenário precisa aprovar por 60% dos 513 parlamentares em 2 votações. Então tem que ser aprovado em primeiro turno, depois ainda vai ter um segundo turno de votações. Então, isso deve ocorrer até o final desse ano. Depois ainda, se aprovado na Câmara, vai para o Senado Federal. E lá começa uma nova tramitação, passando por Comissão de Constituição e Justiça, pode passar pela Comissão de Direitos Humanos, ou pode ser criada uma comissão especial. Então é possível que essa discussão ela tenha um desdobramento, né, aí que vai além desse ano, até o primeiro semestre do ano que vem. Entendi. E doutor, o senhor tem um conhecimento, além da técnica jurídica, também tem o conhecimento dos efeitos dessa lei. Claro que não tem como a gente prever se isso será futuramente benéfico ou prejudicial, mas existem estudos ou existem informações, até com o conhecimento que o senhor tem, para avaliar, fazer uma pré-avaliação das consequências disso. Qual que é o seu pensamento em relação? Vale a pena a gente aprovar? É um retrocesso? O que o senhor pensa dessa lei? Eu entendo que não vai resolver o problema da criminalidade. Nós estaremos colocando adolescentes, e hoje se discute nessa comissão de 12 e 14, mas o mais provável é que seja a partir de 16, mas colocaremos então esses adolescentes num sistema penitenciário completamente falido e dominado por facções criminosas que hoje todo mundo sabe no Brasil, o sistema prisional brasileiro não recupera as pessoas. A reincidência oficial, de acordo com os dados do Ministério da Justiça, é de 70%. Cada 10 pessoas que saem, 7 cometem novos crimes. A Fundação Casa de São Paulo, que é a instituição de internação de adolescentes que cometeram crimes, ela tem uma reincidência hoje em 14%, segundo a divulgação do governo. É claro que esses 14 não levam em conta aqueles que completam 18, que passaram pela Fundação Casa e vão para o sistema penitenciário. Mesmo se levasse em conta, nós teríamos uma reincidência menor de 30%. Isso já é um bom argumento de que colocar no sistema penitenciário não vai resolver. Existem outras propostas, até do próprio governo de São Paulo, que hoje também estão sendo estudadas na Câmara dos Deputados, que seria a possibilidade de estender o tempo limite de 3 anos de internação para 6 ou até 8, como a proposta do governo de São Paulo. Que daí já não seria inconstitucional, seria uma alteração, uma revisão no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nessa situação, lógico, não é apenas um estudo ainda, mas nessa situação seria numa casa para os menores e quando completar 18 anos vai para o sistema prisional comum ou não? Permanece esses 6 anos, 8 anos no sistema voltado para os menores em si? Seria para eles ficarem em unidades de internação específicas para adolescentes, cumprindo a medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aos 18, eles iriam para presídios juvenis. Não, presídios separados. Mesmo aos 18, dos 18 aos 21, eles iriam para presídios específicos para continuar ainda cumprindo a medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Numa situação dessa, o Estado também teria que se equipar de uma forma diferente, né? Precisaria. Hoje a própria Fundação Casa está superlotada, as unidades da Fundação Casa estão superlotadas. Nós temos um déficit de vagas, unidades que deveriam ter 56 internos, boa parte delas estão com 70, então é necessário uma ampliação de vagas nas unidades de internação da própria Fundação Casa, construção de novas unidades. E além disso, teriam que ser construídos esses presídios especiais. Lembrar que alguns anos atrás o Estado construiu centros de detenção provisória e tirou presos que ficavam em cadeias públicas. Hoje alguns até ficam. Aqui mesmo em São Caetano tem uma carceragem da cadeia pública da cidade onde ficam ainda presos, não tão lotada como era no passado. Então, há anos atrás o Estado fez isso, criou centros de detenção provisória e hoje esses centros de detenção provisória, que seriam para 800 presos, como ocorre aqui em Santo André, em São Bernardo, eles têm 2.500 cada. Então isso mostra que nós temos um grave problema de superlotação
no sistema penitenciário. Se fosse aplicada a redução da maioridade, tem um portal G1 da Globo que fez um levantamento que em um ano nós teríamos 32 mil novos adolescentes sendo colocados no sistema prisional. O Estado realmente não está preparado para uma situação dessa, né? Doutor, tem uma pergunta aqui, é da Sheila de Santo André, o programa é ao vivo, tá? Ela quer saber o seguinte: doutor, um jovem que cometeu um crime bárbaro, ele vai direto para a cadeia ou passa pela Fundação Casa, caso seja aprovada a lei? No caso da redução da maioridade, os chamados crimes hediondos, em princípio, seriam aqueles mais focados nessa mudança. Então, eles iriam direto para o sistema penitenciário, iriam para as cadeias públicas, depois para centros de detenção provisória e, se condenados, cumprir penas em penitenciárias comuns. Eles não ficariam mais em unidades de internação. Entendi, doutor. Claro, cada país regulamenta a situação da forma da sua formatação histórica. Existem outros países que entendem, que estabelecem critérios e padrões diferentes. O senhor tem um padrão geral, só para a gente entender se isso realmente funciona em outros países? Claro, são culturas diferentes, são situações muito diferentes, mas pelo menos para a gente fazer uma análise histórica ou de uma maneira mais abrangente. Existem outros países, qual o critério padrão A médio? maioria dos países eles adotam esse critério dos 18 anos como idade penal. Certo. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, 70% dos países adotam esse critério dos 18 anos de idade. Agora, tem países que têm diferenciações, como o caso da Inglaterra. De acordo com o crime, é possível até de uma criança ir para uma cadeia, ir para um estabelecimento penitenciário. Então, o caso assim mais excessivo seria o da Inglaterra. Nos Estados Unidos varia de estado para estado. 9 estados americanos adotam a maioridade penal com menos de 18 anos de idade. A maioria a partir dos 14, dos 16. Agora, 50 estados americanos, eles já adotam o mesmo critério do Brasil, dos 18 anos de idade, que é um critério que foi definido pela própria ONU a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 89. Nós já tivemos outros países que chegaram a reduzir a maioridade, como a Espanha e a Alemanha. Elas, há 8 anos atrás, reduziram a maioridade, e há 2 anos agora, recentemente, há 2 anos atrás, elas voltaram para os 18 anos e estabeleceram ainda um tratamento especializado entre 18 e 21 anos, exatamente para evitar que os jovens sejam encaminhados para o sistema penitenciário. Isso ocorreu porque esses países, depois de terem reduzido a idade penal, durante 8 anos, na verdade 6 anos, eles analisaram o aumento da criminalidade juvenil quando passaram a colocar adolescentes no sistema penitenciário comum misturado com adultos, independente da reincidência, da primariedade, e acabaram então verificando o aumento da violência na faixa etária desses jovens que passavam pelo sistema prisional. Então resolveram voltar. Hoje mesmo os Estados Unidos está também, ontem a Folha de São Paulo divulgou uma matéria mostrando que nos Estados Unidos está sendo também repensado nos 8 estados hoje que ainda adotam o critério de idade penal com menos de 18 anos de idade. É que a sociedade de uma certa forma cobra, né? Mas a gente vai falar sobre essa questão. A gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para continuar abordando esse assunto. Até mais. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre a redução da maioridade penal.
O nosso convidado é o Dr. Ariel de Castro Alves. E a gente está, antes do intervalo, doutor, e no intervalo a gente também conversou sobre algumas ideias diferentes ou algumas opiniões diferentes. Em uma determinada oportunidade, o Dr. Roberto Ider, que é promotor de Santo André, ele esteve no meu programa também e a gente debateu exatamente esse assunto. E ele tinha o pensamento, quando ele ingressou no Ministério Público, ele tinha o pensamento da redução. Posteriormente ele mudou esse pensamento, mas ele se mencionou a possibilidade de fazer talvez uma avaliação psicológica. Olha, o menor, o 16 anos de idade, ao invés de simplesmente mandar ele para a cadeia, vamos fazer uma avaliação psicológica para saber até que ponto ele tinha consciência daquele crime que ele estava cometendo. E assim outros critérios ele pontuou. O que o senhor acha de uma situação nesse sentido? Isso é uma discussão que tem sido feita por alguns setores do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, inclusive promotores que atuam na infância e juventude de São Paulo têm propostas com relação a esse assunto. Não é só o promotor Roberto Ider que mudou de posição com relação ao tema da redução da maioridade. O pai da Liana Friedenbach, sim, que foi morta em 2003 junto com seu namorado Felipe Café, quando estavam acampando num sítio, num terreno, eles acabaram sendo mortos e tinha um adolescente envolvido. Tinham outros 4 adultos, mas tinha o adolescente conhecido como Champinha. Então a filha do Ari Friedenbach, ela foi vítima de estupros durante vários dias, tanto de adultos como do adolescente Champinha, e depois foi assassinada. E nesse caso, ele mesmo hoje também mudou a sua posição. O próprio pai da Liana, apesar de ter passado por toda essa situação, e nós entendemos perfeitamente, porque nós temos que compreender os apelos das pessoas que foram vítimas sim, de violência ou são familiares de vítimas de violência, que têm todo o direito de reivindicar a redução da maioridade, a pena de morte, até o esquartejamento do criminoso em praça pública, por questões emocionais. sim. Mas racionalmente a gente precisa ter uma análise mais adequada se isso vai resolver, porque uma lei ela não se aplica só a um caso concreto. Exatamente. Ela se aplica uma regra geral para todos. Então o próprio pai da Liana, ele hoje é contra a redução da maioridade, mas ele também propõe que seja feita essa avaliação caso a caso, inclusive psiquiátrica, psicológica, que a preocupação dele seria com esses considerados psicopatas, como o próprio caso do Champinha. Então essa é a preocupação maior, aqueles que cometem os crimes bárbaros, os crimes mais graves e que precisam ser afastados do convívio social para que não cometam novos crimes. Hoje a lei já foi mudada em 2012, através de uma lei de execução das medidas socioeducativas. Ela prevê que a medida de internação do adolescente ao final dos 3 anos, ou mesmo durante, ela pode ser convertida numa internação compulsória, que é uma internação psiquiátrica, desde que existam laudos médicos atestando que aquele jovem não pode voltar a conviver em sociedade. Então, se os exames demonstrarem isso, pode se converter numa internação psiquiátrica. Se constatar algum distúrbio, seria algum distúrbio? Distúrbios psiquiátricos. Então, se os relatórios sociais das funcionárias, da equipe técnica, da Fundação Casa, mais os relatórios sociais do Poder Judiciário, somado aos relatórios dos psicólogos e mais laudo de psiquiatra designado para atuar no processo, com isso o juiz pode decidir por uma internação compulsória. Foi o caso do próprio Champinha. Entendi. Apesar de que na época o Estatuto da Criança não previa isso. Ele foi mudado em 2012 para incluir essas situações. Então, no caso do Champinha, ele já está desde 2003. Então, ele já está aí 10... Há um bom tempo privado da 10 convivência. ou 12 anos, praticamente, cumprindo a internação. Porque, então, foi convertida em internação compulsória psiquiátrica e hoje ele está numa unidade específica da área de saúde
para tratamento de pacientes psiquiátricos e psicopatas. Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui, é do Leandro de São Caetano. Ele quer saber o seguinte: a lei, se aprovada, será de 18 para 16. E se depois da redução tiver mais casos de crimes com adolescentes de 13 ou 14 anos, a lei irá reduzir novamente? Essa é uma preocupação importante aí do telespectador Leandro, e nossa preocupação é exatamente essa. Hoje o argumento é de que existem muitos jovens entre 16 e 18 na criminalidade, o que também não é real, porque o próprio Ministério da Justiça divulgou no final do ano passado que só 1% dos adolescentes entre 17 e 18 anos, eles são responsáveis por 1% dos crimes, apenas, nessa faixa etária, 16 a 18 anos. E dos homicídios, eles são responsáveis por 0,5%. Então, nossa preocupação é essa, vai se reduzir, esses de 16 aos 18 vão para o sistema penitenciário, e a criminalidade, o crime organizado, principalmente o tráfico, vai passar a cada vez mais utilizar aqueles que têm menos de 16 anos de idade. Então, vai aumentar o número de jovens de 12, de 13, 14 nas unidades de internação da Fundação Casa. Então, nós teremos uma precocidade cada vez maior da criminalidade juvenil, e isso acaba piorando a própria situação social, de envolvimento, né, de jovens com crimes. O próprio filme Cidade de Deus, ele mostrou isso, na medida em que os mais velhos, que eram adolescentes, foram morrendo ou foram sendo detidos, eles foram substituídos pelos mais novos, né? Então, existe essa dificuldade grande, porque o crime, ele não deixa lacunas, infelizmente. O Estado é que tem deixado muitas lacunas, principalmente no desenvolvimento de programas preventivos para evitar que esses jovens ingressem na criminalidade. Tem uma pergunta aqui, doutor, é do Kleber, do bairro Prosperidade. Ele quer saber o seguinte: é muito comum que adultos utilizem adolescentes de 16 ou 17 anos para a prática de crimes, e a responsabilização penal desses serviria de desestímulos a esta prática? É aquela história do aviãozinho, né? Os mais velhos utilizam os menores para fazer isso. E quem sabe com essa redução, se houver redução, será que eles vão utilizar? É basicamente essa linha que o senhor Essa pergunta do Kleber é importante. Hoje nós temos já na legislação, e você que também é advogado sabe, o crime de corrupção de menores. Sim. Então quem utiliza de adolescentes para a prática de crimes, principalmente para colocar a culpa neles, ele pode ser já responsabilizado pela corrupção de menores. Agora, existem propostas no Congresso de agravar as penas de corrupção de menores e de sempre ter em todos os crimes a agravante. Se foi utilizado adolescente em determinado crime, sempre vai ter o agravamento da pena para esses adultos que utilizam os jovens na criminalidade. Agora, tem um ditado clássico no direito criminal: o que inibe o criminoso não é propriamente o tamanho da pena, mas sim a certeza da punição. Verdade. E o grande problema no Brasil é que não há também uma certeza de punição. Só 3% dos crimes são esclarecidos. E isso são os índices oficiais do Ministério da Justiça, do Fórum Nacional de Segurança Pública. Dos homicídios, só 8%. Então, menos de 10% dos homicídios no Brasil, eles são investigados e esclarecidos. Então, antes da gente pensar também de aumento de penas, como ocorreu em 90 com a Lei de Crimes Hediondos, que depois da Lei de Crimes Hediondos, os crimes hediondos aumentaram em 200%, 400%, então não adianta ter apenas endurecimento de penas, novas leis. Muitas vezes isso é uma ilusão para a sociedade. É para dizer que o Congresso está fazendo alguma coisa para tentar resolver o problema. Então ilude a população achando que tudo vai resolver-se numa canetada. E não é verdade. Enquanto a gente também não reestruturar o sistema de segurança pública, o próprio sistema de justiça para garantir a punição daqueles que cometem crimes, hoje nós temos 400 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Não tem nem onde pôr essas pessoas hoje na cadeia. Então nós precisamos também de uma reestruturação do próprio sistema penitenciário para poder colocar essas pessoas já condenadas, muitas delas até por crimes mais graves do que aqueles que hoje já estão
cumprindo suas penas. Então nós temos que também refletir sobre esse problema estrutural na área de segurança pública no Brasil. E até das políticas públicas, né, doutor? Tem uma pergunta exatamente nesse sentido, que é do Fernando Mendes, do bairro Ferrazópolis, São Bernardo. Ele quer saber o seguinte: reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a construção de políticas educativas e de atenção para com a juventude? É uma pergunta muito boa do Fernando, né, do bairro Ferrazópolis de São Bernardo. Eu também moro em São Bernardo. É bastante interessante, gostei de todas as participações aí dos telespectadores. Importante. A gente vê que são pessoas bastante esclarecidas. A nossa preocupação é exatamente essa. Eu entendo que reduzir a maioridade penal no Brasil é como se nós, enquanto sociedade e o próprio Estado, estivéssemos atestando, nós não temos competência para educar, então vamos encarcerar. E na verdade também isenta muitas vezes o poder público de políticas públicas de proteção. Nós temos a preocupação, por exemplo, reduziu a maioridade penal, o direito de dirigir é automático, porque o Código de Trânsito estabelece como requisito para dirigir veículo a imputabilidade. Então ele tem que poder responder criminalmente. Com isso nós teremos mais jovens de 16 anos nas ruas com carros, mais trânsito e mais acidentes de trânsito, que é a principal causa hoje de mortes também de jovens no Brasil. Uma das principais, além dos homicídios, são os acidentes de trânsito. Outras consequências, o direito de consumir bebidas alcoólicas. Recentemente o Congresso aprovou uma nova lei tratando da punição de quem fornecer ou vender bebidas para quem tem menos de 18. Agora, a partir do momento que a pessoa tem a maioridade penal, ela é completamente responsável pelos seus atos, ela não é mais vulnerável, então ela pode consumir bebidas alcoólicas independente de autorização dos seus pais ou responsáveis. Aliás, hoje em dia, nem com autorização, crianças e adolescentes podem consumir bebidas alcoólicas. Vai poder viajar para o exterior, independente de autorização dos pais ou responsáveis, porque eles se tornam plenamente capazes. Sim. Nós já temos a maioridade civil, que é relativa a partir dos 16, tendo a maioridade penal, eles se tornam, então, plenamente capazes aí para responderem diante dessas situações. O próprio estupro de vulnerável. Como considerar vulnerável alguém que tem responsabilidade penal? Então, aqueles que têm entre 16 e 18 anos vão poder ser explorados ou exploradas sexualmente à vontade, porque já serão plenamente aí capazes e podem escolher se aceitam ou não aquela situação de prostituição, de exploração sexual. Então isso pode isentar o Estado de várias responsabilidades. Por exemplo, não tem vaga na escola. Hoje o adolescente procura o conselho tutelar às vezes encaminha para o Ministério Público. A partir do momento que ele é plenamente responsável, o poder público pode justificar. Não, ele responde pelos atos dele, ele que pague uma escola ou procure um outro lugar que tenha vaga, mesmo que seja longe do bairro onde esse jovem mora. Resumindo, é um leque de consequências, não é, doutor? E a produção está me dizendo aqui que já encerrou o nosso tempo, mas se o senhor quiser se despedir do nosso público, fica à vontade, doutor. Agradeço aí a possibilidade de participar dos Dias Melhores, né? Um tema bastante vasto que geraria uma discussão longa aqui, que nós poderíamos aí também estar respondendo a vários telespectadores que vão ter dúvidas nessa área, mas agradeço aí a possibilidade de poder falar com alguns dos telespectadores, responder os questionamentos, de poder também conversar aqui com você no programa e à disposição aqui da Web TV São Caetano. Que bom, doutor. Obrigado, viu? Obrigado. E, bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. Até a próxima segunda-feira. Realmente um papo muito esclarecedor. Tinham muitas questões que eu também gostaria de fazer, mas não foi possível. O programa Dias Melhores fica por aqui. Até a próxima segunda. Um abraço a todos.
TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.